Olá, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, O Caminho Eficaz, aqui no nosso quadro Ansiolíticos da Fé, onde nós temos aqui um momento de palavra de oração, juntos para refletir naquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Meu nome é Letícia Pupo e eu estou aqui mais uma vez para falar do amor de Deus para você, para sua família, para que Deus venha te dar força, venha te dar graça e você venha prosseguir essa jornada da fé. Amém? Eu quero ler aqui em Ezequiel 37, que fala aqui sobre a visão do Vale dos Ossos Secos. Uma palavra bem conhecida, mas toda vez que qualquer palavra conhecida é pregada, Deus, ele tem um caminho diferente, ele tem palavras novas e sempre fala conosco. Eu quero ler aqui com você. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Ezequiel 37, a partir do versículo 1 que diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel era um profeta de Deus, muito usado pelo Senhor, e Deus levou ele a uma visão desses ossos, um numeroso exército de ossos. E ele olha para aquele ali, Deus permite que ele ande sobre aquele vale, para observar aquele lugar. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, poderão viver esses ossos? E a resposta de Ezequiel eu acho interessante, porque ele diz: Senhor, tu sabes. Ou seja, a situação ali estava tão precária que só Deus sabia se aquilo ia se resolver ou não. Porque como que os ossos poderiam viver? Aqueles ossos, hoje, se a gente for trazer para o contexto de hoje, eu gosto sempre de trazer para os dias atuais para que a gente venha entender com profundidade a palavra de Deus. Imagine você ir num cemitério e ali tá várias pessoas ali. E alguém falar para você: essas pessoas que estão aí, esses ossos, essas pessoas, até pessoas que morreram recente, poderão viver? Você olha para você, não. Mas para Deus, nada é impossível. Então, Ezequiel disse aqui: Senhor, tu o sabes. É claro que eu estou trazendo um exemplo só para a gente entender. Não é que isso vai acontecer. Não há necessidade. Amém? É só para exemplo. Então, Ezequiel respondeu ao Senhor: Senhor, tu o sabes. E ele disse: profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Eu saio do contexto da visão de Ezequiel agora e eu quero entrar no contexto da sua situação. Eu não sei qual é. Não sei se é familiar, não sei se é financeiro, eu não sei se é enfermidade, mas eu quero sair da visão de Ezequiel e trazer isso, transportar isso para a sua situação. Há situações na vida da gente que é tão pesada e tão difícil que a gente tem a mesma resposta que Ezequiel: Senhor, tu sabes se isso vai resolver. Mas eu venho através da palavra de Deus falar para você: não importa a situação que está a sua vida, o que você tem passado, você talvez olhe para algo e fala: Senhor, isso para mim é impossível. Então você está falando com Deus certo, você está falando com Deus do impossível.
O Deus, aí você pode falar, não, irmã, mas o que está falando aí é de uma visão, não é que Deus fez de forma real. Vamos para um exemplo, que eu gosto sempre de citar, Lázaro, morto há 4 dias. Aí não é uma visão, é uma realidade. Deus o ressuscitou. Coisas impossíveis. Ah, mas vamos então para o cego de Jericó. Era cego. Deus fez o cego enxergar coisas que até hoje é impossível. Então eu quero dizer para você, a sua situação, ela pode estar extremamente difícil. Você pode estar passando por algo que vem te machucando, vem te até mesmo adoecendo, de tanto talvez nervoso que você passa, aflição, pressão. Mas através de Ezequiel 37, o Senhor ele vem falar para você que ele é o Deus do impossível. E esses ossos que estavam ali era a casa de Israel. Se você for um pouco mais para baixo ali nos versículos, Deus explica que aqueles ossos ali era a casa de Israel. E talvez hoje a sua situação está desse jeito. E Deus está dizendo para você, assim como eu levantei aquele exército de ossos e coloquei nervos, carnes, soprei o fôlego de vida, eu também posso mudar a sua situação. Às vezes a gente perde muito a fé, e não é todo o caso, mas a maioria das vezes a palavra de Deus fala assim, que nós erramos por não examinar as escrituras. É tanta coisa ali que edifica, é tanta coisa que esse Deus já fez, que não tem como a nossa fé elevar e confiar no Senhor. Deus, ele tem algo sobre a minha vida, sobre a sua vida. E se você olhar para a sua vida mesmo, um pouco para trás, você também já passou situações difíceis e passou, não ficou nelas. Essa não vai ser diferente. O problema é que muitas das vezes o nosso consciente, a nossa mente fica ali, meu Deus, não vai dar certo, meu Deus, não vai resolver, Senhor, eu não aguento mais, e aquela aflição, e aquela pressão. Calma. Deus está falando com você, calma. Ele está no controle da situação. Mas não tem mais jeito. Calma, não tem mais jeito? Que bom, Deus também dá jeito, e é aquilo que não tem mais jeito. Nós somos seres humanos limitados, não conseguimos pensar como Deus pensa. Então há coisas na vida da gente que chega a um determinado estado que a gente fala, acabou, eu vou fazer o que aqui? Voltando para a história de Lázaro, gosto sempre de citar muito o exemplo de Lázaro, porque para mim é algo glorioso. Se você olhasse para Marta e Maria, elas falariam o quê? Acabou, meu irmão morreu, já foi sepultado, não tem o que fazer. E há situações na nossa vida que também nós olhamos e falamos, não, acabou, não tem o que fazer mais aqui. O que é que Deus vai fazer aqui? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus, ele trabalha no impossível. Deus é um Deus de estratégia. Talvez você pense que ele venha lá do lado direito. Aí ele vem lá de outro lado que você nem imagina. Não, mas eu estava colocando minha expectativa aqui em Deus, que Deus vinha trabalhar dessa forma. E Deus vem trabalhando de uma forma totalmente diferente. Porque nós somos limitados, mas Deus não. Então eu quero dizer para você, através dessa passagem aqui de Ezequiel 37, coloque a sua confiança somente no Senhor. É Ele que faz o impossível. É Ele que restaura. É Ele que resolve. É claro que eu quero deixar aqui o seguinte, há coisas que Deus permite a gente passar. Há provações que é enviada por Deus. Mas nós temos que vigiar, porque há coisas que nós procuramos com as nossas próprias mãos. E tem coisas que é para você fazer e tem coisas que é para Deus fazer. É sempre importante filtrar isso, porque muitas das vezes eu vejo pessoas
extremo dos dois lados. Tudo é o diabo e tudo é para Deus resolver. Não. Há coisas que é para mim resolver. Há coisas que é por causa dos meus erros. São consequência dos meus atos. Nem é o diabo e nem é Deus. Mas se o que você está passando, você não provocou, você não foi atrás, então é uma provação do Senhor na sua vida. E se Ele permitiu você entrar, Ele vai permitir você sair. Então, às vezes vai, mas e aí? E as coisas que eu fiz com a minha mão, então o que eu faço? Se arrepende. Se tiver envolvido alguém, peça perdão. Faça a sua parte como ser humano. E mesmo assim, Deus ainda vai te ajudar. Vai te fortalecer para você tomar algumas atitudes difíceis. Não sei porque eu estou falando isso, mas a palavra se direcionou a isso. Porque eu já cometi meus erros. E não foi Deus que foi lá pedir perdão para mim. Eu tive que ir pedir perdão. Ah, mas eu não errei. Eu também passei por situações que eu não errei. Mas para mim ter paz comigo mesmo. E não foi fácil, tá? Não foi fácil. Eu procrastinei, Senhor não. E Deus todo dia batendo ali na porta do meu coração. Pede perdão. Vai lá, fala com aquela pessoa. E depois que eu fiz, nossa, recebi um alívio. Então assim, Deus não vai descer do céu para pedir perdão para ninguém no seu lugar. São coisas que você fez, que você provocou, resolva. E mesmo assim, Deus vai estar com você, porque você vai estar fazendo o certo. Pede graça a Deus, se reveste para você ter força, para tomar algumas atitudes diante do Senhor. Jejuma, ora, leia a palavra de Deus. Senhor, me fortalece, eu preciso tomar essa atitude. Eu preciso ser liberto, libertar minha vida dessa pressão que vive dentro de mim. Agora, se é algo que você vê que você não provocou e de repente apareceu na sua vida, então Deus, Ele permitiu e Ele vai te dar vitória. Tudo tem um começo, um meio e um fim. E Deus é com a gente do começo ao fim da nossa provação. Isso não significa que não vai doer. Isso não significa que vai ser uma mil maravilha, Deus comigo, então tudo vai ser belo. Não. Deus permite nós passarmos por momentos difíceis para nos fortalecer, para nos levar mais para perto dele. Eu vejo muitas das vezes pessoas na internet pregando um evangelho de facilidade. Isso não existe. Evangelho é cruz. Evangelho é cristianismo. Evangelho também é passar por coisa difícil. Só coisa difícil? Claro que não. Tem luta e tem a vitória. Mas esse evangelho que muitas vezes eu vejo algumas pessoas falando, ai, que Deus não vai permitir você sofrer. Não, às vezes Deus vai permitir sim. Às vezes Deus vai colocar você em situações difíceis sim. Porque Ele precisa tratar algo em você. Porque Ele precisa melhorar algo em você. Porque você precisa se levantar espiritualmente. Porque parece que quando a nossa vida está muito tranquila, a gente fica muito tranquilo também espiritualmente. Então muitas das vezes Deus permite sim situações difíceis para trabalhar algo em nós, para nos levar mais para perto dele. Não estou dizendo que é só coisa difícil. Não, vida com Deus é só sofrimento. Não. É luta e vitória. Luta e vitória. Mas não caia nesses papos de internet, de pregador que não sabe o que fala. Que você não pode sofrer, que você é filho de Deus, um filho de Deus não sofre, e que isso, que aquilo. Não é isso. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci, vós também vencereis, diz o Senhor. Se apega com Deus. Porque quando você olha para o contexto da Bíblia, os homens de Deus não passaram por mil maravilhas, não. Eles passaram por situação difícil e foram vitoriosos. Quando Jesus estava lá em alto mar, que veio aquela tempestade, aquele vento, a água começou a entrar no barco, aquilo era uma situação difícil. E Jesus estava no barco.
porém ele permitiu. Só que ele deixou o exemplo, dois exemplos na verdade, que nós devemos exercitar a nossa fé e chamar por ele. Porque quando ele levanta, acalma o vento, acalma o mar e tudo se faz bonança, ele fala: por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Porque muitas das vezes nós passamos por situações e aí a gente fala: vou ligar para a irmã fulana para ela orar por mim, para Deus revela alguma coisa. Aí eu vou lá na igreja tal porque lá tem revelação tal. Não estou falando que Deus não fala, tá? Deus, ele fala. Deus, ele revela. Mas hoje em dia tem muita coisa errada por aí. Você tem um poder de profetizar sobre a sua situação. Vamos aqui para o exemplo que a gente leu? Olha aqui no versículo 4. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Deus mandou Ezequiel profetizar. Ah, mas Ezequiel era profeta. Ok, mas você também pode profetizar sobre a sua situação. Você não precisa estar correndo para lá e para cá, indo em igreja que isso, que fala aquilo outro. Ore você, profetize você, lute você. A situação é sua. Você também tem poder nas suas mãos. A palavra de Deus também tem poder sobre a sua vida. Olhe para essa situação e profetiza. Hoje está assim, mas eu creio que Deus vai entrar com providência. Deus vai dar resposta. Deus vai transformar. Deus vai mudar. E continue na oração, no jejum, porque a sua luta é orar, jejuar e ler a palavra do Senhor. A sua luta não é colocar a mão na situação. Quando é enviada por Deus, como eu expliquei um pouco atrás, tem coisas que nós temos que resolver. Mas quando a situação que você fala: Senhor, não tenho o que fazer, então a sua função é orar, é jejuar por aquilo, é ler a palavra do Senhor, é profetizar sobre aquilo. E Deus vai entrar com providência. Mas é preciso nós termos fé. Nós colocamos a nossa fé em prática. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Tem pessoas que falam com a mãe, com o pai, com o esposo, com o profeta, com o pastor, com um advogado, e Deus está falando para você: eu estou esperando você falar comigo. Eu estou esperando você falar comigo a sua situação. Nós temos uma mania, é claro, é caso de justiça, tem que falar com o advogado, mas não só com o advogado, fale com o advogado dos advogados, para que venha resolver a sua causa. É algum problema de saúde? Tem que ir no médico. Tem que falar com o médico, mas fale também com o médico dos médicos. Porque é uma hora que a medicina, ela fala: daqui para frente não tem o que fazer. Mas o nosso Deus não para de fazer milagre, não para de operar, não para de curar, não para de restaurar, não para de mudar vidas, porque Ele é fiel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ei, se apega com Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer. Profetize sobre os ossos secos da sua vida. O que está aí na sua vida como osso seco, como ossos secos, profetiza. Vai mudar. Deus vai entrar nessa situação. Deus vai me dar estratégia. Deus vai solucionar. Deus vai me dar força para resolver aquilo que eu tenho que resolver. E o que for para Ele fazer, eu creio em nome de Jesus que Ele vai fazer. Porque Ele não desampara os seus filhos. Essa palavra é para você que já está cansado, que talvez seus sonhos estão enterrados, estão mortos, estão sequíssimos como esses ossos. E Deus está perguntando para você: esses ossos poderão voltar a viver? Essa situação pode ser solucionada? E você vai responder sabiamente como Ezequiel: Senhor, Tu o sabes. E só Ele mesmo, porque só Ele é o Deus do impossível. Creia, tenha fé. Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Se achega ao Senhor e Ele vai se achegar a você, diz a palavra do Senhor. Lá em Tiago 4, se não me engano 4, 8, salvo engano, mas eu sei que o capítulo é 4. Se achega ao Senhor, o Senhor se achegará a vós. Amém? Que Deus possa falar
cada dia mais ao seu coração e possa vir trazer conforto para a sua alma através dessa palavra. Creia, Deus não mudou. A palavra dele vai dizer que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu oro, Pai, e peço que o Senhor venha abençoar essa vida que está ouvindo essa pregação. Eu não sei qual é os ossos secos da vida dela, mas o Senhor sabe. E o Senhor é um Deus de transformação. Pai, fortalece essa pessoa, dai graça, dai ânimo, dai vigor. Porque há muitas vezes na nossa vida, Pai, que nós somos arrastados pelas circunstâncias. Que nós andamos arrastados de tão peso da aflição e pressão. Mas eu oro e eu peço ao Senhor, entra nessa vida, transforma essa vida. Traz a ela, meu Pai, a paz que excede todo entendimento. Aquilo que é para o Senhor resolver, meu Pai, apressa a ajudar essa pessoa. E aquilo que ela para ela resolver, dê graça para que ela venha resolver. Em nome de Jesus, Deus. Que essa palavra venha entrar no coração dessa pessoa e ficar. E todas as vezes que essa pessoa pensar em desistir, olhar para a situação e desanimar, que venha sobre a mente dela e o coração. Ezequiel 37. Deus transformou aqueles ossos sequíssimos em um grande exército. E assim Ele também fará sobre a minha vida. Eu creio na vitória desse meu irmão, dessa minha irmã, que está me ouvindo, Senhor. Peleja, trabalha, dai graça, renova, dai força, Senhor. Essa é a minha oração. Entra nessa causa, nessa situação. Ajude essa pessoa, Pai. Visita a sua família. Em nome de Jesus. E que os seus anjos acampem ao redor, livrando e guardando de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima, se o Senhor nos permitir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa aí o seu like se você quiser deixar, é algo obrigatório, né? Mas eu gosto quando compartilha, porque para mim, eu sei que é importante para quem tem um canal no YouTube, tanto a inscrição quanto o like e o compartilhamento também, mas o compartilhamento para mim, ele é mais importante porque eu sei que a palavra de Deus ele está chegando a mais vidas, né? O like, a inscrição é consequência, mas o que eu gosto é de que seja compartilhado. Porque talvez a gente ouve uma palavra, já aconteceu comigo. Eu ouvi essa palavra e falei assim, não é para mim, mas é para fulano. E eu vou e eu envio, compartilho, né? E isso que é maravilhoso. É a palavra de Deus alcançar mais vidas. Amém? E Deus te abençoe e até a próxima.